Há elementos que dificultam e muito um processo comercial. Muitas vezes a gente deixa de comprar um determinado produto por conta do consultor, por conta daquela pessoa que está ali do outro lado do balcão tentando nos vender um serviço ou um determinado produto, seja ele de valor agregado ou não. Só que nós somos críticos. Quanto maior valor agregado um produto tiver, mais a nossa exigência será alta. Concorda? Por exemplo, se a gente entra numa loja muito bem estruturada, sob o ponto de vista da fachada, da arquitetura, do design, uma loja que tem uma grife poderosa por trás, qual é o nosso sentimento? É que ao adentrarmos, vamos dizer assim, aquele processo do abrir a porta, a hora que entrarmos nesse determinado estabelecimento, a gente queira o quê? Ar-condicionado perfeito, iluminação adequada, que os produtos estejam dispostos de maneira ordenada, harmônica. Esse é apenas o começo da nossa exigência. Mas, mais importante do que tudo isso, é o quê? O atendimento. É o ser humano que vai criar a conectividade entre aquele produto que a gente tem relativo interesse e nós mesmos. Então, no meu dia a dia de viagens e tudo mais, eu sempre me deparo com isso, como profissional de marketing que eu também sou, e quando eu vejo que muitas vezes o conhecimento do vendedor se limita apenas à utilidade do produto. Uma vez eu estava atrás de uma carteira masculina, tá? Carteira. E para que serve uma carteira? Uma carteira serve para guardar notas, tá? Esse é o básico, esse é o que todo mundo sabe. E eu lembro que eu pesquisei algumas determinadas marcas de carteiras, até porque seria um presente que eu iria dar. Bom, o primeiro se limitou a me apresentar os modelos que ele tinha, quase que assim, estão aqui, mais nada. Não me convenceu. Foi a outra determinada marca de igual, né, altura no mercado aí de grifes, e olhei e o vendedor me colocou ali e já me apontou algum diferencial. Isso foi bacana, porque ele falou um pouco da estética, do design da carteira e dos modelos que ele tinha. Por exemplo, esse aqui tem um aspecto um pouco mais arredondado, talvez ele seja mais ergonômico para o manuseio, ou seja, ele já mostrou conhecimento, ele foi além. Mas eu sou um crítico, também não me convenci, mas deixei essa aqui já muito mais propensa à compra do que a primeira opção. E numa terceira opção, numa terceira marca também de igual, né, valor aí de nome, renome, esse terceiro vendedor me apresentou lá os modelos que ele tinha, me colocou todos ali diante de um balcão, de uma mesa, inclusive me ofereceu água ou café, tá? E ele, além de falar da ergonomia, do design e da qualidade da matéria-prima, sim, ele me falou ali da qualidade do couro trabalhado, né, para a confecção daquele produto carteira de homem. Ele ainda me disse que, e aí foi um dos trunfos, né, porque ele mostrou conhecimento total sobre o produto que ele estava vendendo. Ele ainda me falou que internamente, o tecido ali, interno, ainda facilitaria a retirada e colocada das notas. Quase que assim, o tecido aqui também te ajuda, né, a pegar e a colocar determinada nota, além de não interferir aí na sua função tátil, alguma coisa nesse sentido. Bom, quando eu notei que isso realmente fazia diferença e quando eu notei que isso, essa característica específica, não fazia parte dos demais modelos de outras marcas, eu optei pela compra. Ou seja, quando ele me mostrou o conhecimento da matéria-prima e ele foi muito além do propósito de uma carteira masculina e ainda falou ali desse tecido interno que me facilitaria o manuseio e tal, eu falei, é aqui, é agora, esse é o momento. Então, esse foi um processo de compra feliz, um processo de compra que deu certo. E por quê? Porque ele foi muito além, então, novamente, da utilidade daquele produto. Outra coisa também que a gente se depara é quando, muitas vezes, um produto que tem determinado valor agregado, seja um automóvel, seja um apartamento, seja um objeto de design, seja algo que contém valor em si e também, consequentemente, nesse caso aqui, também tem um preço,
né, elevado, vamos dizer assim, que não é um produto que você compra por impulso. Ninguém compra um apartamento por impulso, ninguém compra um carro por impulso, né? Você faz ali toda uma pesquisa, você faz uma comparação, você avalia determinados aspectos do cotidiano, por exemplo, um imóvel, como que dará a luz do dia, a luz da tarde, o final da tarde, se vai incidir muito vento, muita claridade aqui e ali, a localização, tudo isso influencia, né? Mas quando você se depara com um vendedor, um corretor de imóveis, aquele agente que vai ser a nossa ligação entre a empresa e a gente, e que esse vendedor deixa escapar, né, vamos dizer assim, nas entrelinhas, muitas vezes até por conta de um comportamento que ele tem, físico, até por conta de algumas palavras que ele solta, que ele sente que aquele produto é caro para si. Isso também, querendo ou não, faz com que a gente desanime um pouco, não é mesmo? É aquele orçamento que você sabe que tudo aquilo contém sim um valor, mas se o próprio vendedor acha que aquilo que ele tenta vender é caro, ele está errado. Isso influencia no processo de venda. Porque, na verdade, ele está medindo o preço de acordo com o bolso dele. E esse é um dos maiores erros de um consultor de vendas. É medir o preço daquilo que ele está tentando vender com o bolso dele. Ou até mesmo com a ideologia dele. Sim, eu já peguei uma vez uma vendedora, né, de produto de decoração, por exemplo, que ela mesma dizia, né, que de acordo com a religião dela, aquilo era supérfluo. Quer dizer, como que uma pessoa poderia estar dentro de uma loja vendendo esse tipo de coisa, achando que aquilo não está errado, né? Ou seja, são vendas que não darão em nada, que vão fazer com que a pessoa fale, pera, mas se o próprio vendedor acha isso caro, né, talvez eu deva considerar que essa marca não é para mim, essa empresa não é para mim, esse produto não é para mim. E aí você, empresário, muitas vezes não sabe por que deixa de vender. É difícil. E também tem outras coisas, né? Muitas vezes o comportamento, aquilo que o vendedor fala, aquilo que ele demonstra. Por exemplo, demonstrar ser aquela pessoa que ele não é. Sim, porque ele acha, né, que tentando se igualar ao cliente, ao nível socioeconômico, cultural, financeiro do cliente, ele vai conseguir realizar uma boa venda. Não é muito certo, aliás, não é nada certo, porque isso, para o outro lado, no caso do comprador, né, isso é facilmente detectável, né, porque não vai passar de 2 frases e a gente percebe imediatamente que ele está se esforçando para ser aquela pessoa que ele não é. E aí vira uma fake, né? Vira uma coisa assim, falsa, uma coisa artificial, não é bacana, não é nada bacana. Então, um bom vendedor, para realizar um bom processo de venda, ele tem que ter conhecimento do produto total, da matéria-prima, da funcionalidade, de tudo aquilo que envolveu o processo criativo, que se ele souber contar uma história, muito mais valor terá o produto. Se ele souber falar das origens, né, se ele souber falar que, olha, foi feita uma pesquisa e esse produto chegou a esse determinado ponto por causa disso, ou esse produto vai revolucionar o mercado, ele já está gerando certa tendência por causa disso, disso, disso. Quanto mais informação ele tiver, melhor. Informação técnica, informação precisa, informação racional. Mas muito do emocional também vai conferir um bom resultado. Muito daquilo que ele pode sugerir como uso, como formas de usufruir tudo aquilo, seja um bem ou um serviço, também é importante. Que ele saiba dar sugestões, né, de como utilizar melhor aquele produto em determinados e inovadores lugares, de outras formas, isso também vai contribuir. E nunca, nunca demonstrar que o preço do produto é caro, né? De novo, quando um vendedor limita o valor de um produto ao seu próprio bolso, a venda não vai ser realizada. Isso não é bacana. Nem tudo que a gente vende é para nós, né? Nós vendemos para os outros. Então, o nosso bolso não tem que interferir. A gente tem que entender que determinado produto é feito para determinado público. E pronto. E saber
qual é o cotidiano desse determinado público, quais são os hobbies, o que para ele realmente é valorizado, né? Quais são as relações que influenciam aqui na utilização desse bem, desse serviço. Então, quando a gente entende isso daqui tudo, a gente fecha o ciclo, né? Da pesquisa, da transformação, da inovação, das características técnicas, da matéria-prima, da ergonomia, da utilidade, da função, do design, do aspecto e do usufruir em determinados movimentos, determinados tempos e com, vamos dizer assim, com criatividade, com outras sugestões. Você pode usar aqui, ali e lá. Uau! Talvez você pensasse só aqui, mas de repente vieram sugestões que complementam. Então, essa sim é uma boa venda. É aquela que você sai satisfeito enquanto consumidor, o vendedor também está satisfeito porque ele realizou a venda e, muito mais agora, o pós-venda é que vai ganhar força. É a continuidade desse processo, porque a pessoa que compra bem, ela volta a comprar. Ela fala para os demais. Ela é uma grande, né, força pública. Só que se ela não foi bem atendida em determinada marca, em determinado produto, em determinado vendedor, ela também fala. E isso pesa negativamente para o seu negócio. Então vamos investir em conhecimento. Nunca é demais. Conhecimento não ocupa valor. Quanto mais conhecimento a gente tiver e souber fazer e realizar todas as conexões através do nosso comportamento, daquilo que a gente fala, de como a gente se comporta, de como a gente olha, de como a gente sabe lidar com as várias emoções do ser humano, tendo paciência, não sendo tão ansioso. Sabe aquele vendedor que fica olhando a hora toda hora? Ele fica assim, ele tem ansiedade, parece que ele quer logo ali bater um negócio, fechar um negócio, porque ele tem pressa ou porque ele não tem mais tempo para ficar com você. É péssimo. Ninguém quer ser apressado, né? Ainda mais numa venda que não é feita por impulso, né? Você tem que ter um tempo, o famoso timing. O seu tempo não é o mesmo do seu cliente. O que importa na boa venda é o tempo do seu cliente. É você saber, né, em determinado momento, fazer tais pontuações, em outros momentos se calar, em outro momento acrescentar alguma coisa que falta, que você determinou em determinada situação. Você, olha, sugiro que tal coisa. Eu faria dessa forma. Você mostrando conhecimento, pontuando bacana, mas nunca com pressa. Ansiedade não leva a nada. Deixar o cliente no tempo dele. E depois é só, então, caminhar aí para uma boa conclusão e todo mundo sai feliz, todo mundo sai ganhando. Uma boa venda tem que ser boa para todos os lados. Para quem compra, para quem vende, para quem vai usufruir disso daí. Eis aí uma das chaves de um bom negócio.